A sua carteira de ações está blindada contra a inflação? Ou ainda, as suas ações possibilitam ganhos reais, ou seja, acima da alta dos preços? E a gente selecionou as 10 ações e os setores mais importantes para a sua estratégia na bolsa. Quem ganha e quem perde com a inflação. É o que você descobrirá no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, a inflação está pegando Sim. em muitas esferas. O povo. Muitas pessoas, todo mundo, os investidores em geral. Sim, mas a gente ouve muito falar da gasolina, do tomate, da energia elétrica, Também. do arroz. É claro que nosso programa é um programa de investimentos. Então a gente quer falar o que o aumento da inflação pode afetar, certo, Doni? É isso. E esse aumento é óbvio que está no centro das discussões no mercado financeiro e também acendeu os alertas de qualquer investidor. Com retornos cada vez menores nas aplicações mais conservadoras, muitos estão no rally para evitar que a alta dos preços corroa os rendimentos. Estamos em um cenário bem desafiador para saber exatamente onde temos que alocar nossos recursos para bater a inflação. Perfeito. Muitos investimentos não estão conseguindo superar os mais de 9% que o IPCA vem acumulando de alta, né? Se a gente pegar os últimos 12 meses. Inclusive, o relatório Focus do Banco Central já fez mais de 20 estimativas, revisando para cima o indicador que mede a inflação para esse ano. Ou seja, o cara acha que é tanto, aí depois ele acha que vai ser um pouquinho mais, 20 erros disso, ou seja, 20 subestimações se a gente pegar a previsão atual como certa. E é claro que diante desse cenário, o que o Banco Central faz? O quê? Se tem inflação, ele fala, o remédio para a inflação é aumentar a taxa de juros. Então isso também afeta os investimentos. Segundo dados da Bloomberg, nos últimos 25 anos, os melhores ativos em termos de desempenho quando a inflação subiu foram o ouro, em primeiro lugar, com 28% de alta, ações americanas, 22%, dólar, 21% e commodities, 15%. Por outro lado, os índices Ibovespa e Small Caps apresentaram desempenho inferior no período, de 1,5% e menos 1,5%, respectivamente. E vale lembrar que estes foram os retornos reais dos investimentos ao longo de 2 décadas e meia. Segundo analistas, ter investimentos em dólar é uma estratégia vencedora quando a inflação está em alta. Mas uma dúvida que fica para o investidor de renda variável é como ficam as ações brasileiras. Como saber quais empresas se beneficiam com a inflação em alta? Segundo o analista do Nuinvest, Eduardo Pérez, as empresas que se beneficiam da inflação, digamos assim, são aquelas que conseguem fazer o repasse da alta dos preços, sofrendo menor impacto na demanda. Na maioria dos casos, essas são empresas cujos serviços são considerados essenciais, ou seja, você pode repassar o aumento e o consumidor acaba comprando ou consumindo do mesmo jeito, porque é um serviço ou um produto essencial. Um exemplo é o setor de energia, outro, saneamento, ou ainda o varejo de alimentos. Sendo assim, com a inflação nas alturas, quem mais se prejudica é justamente quem tem o menor poder aquisitivo. E neste cenário, 3 grupos de ações se destacam. Primeiro, de empresas com contratos indexados à inflação. Segundo, de companhias com alto poder de repassar essa alta no mercado interno, que é o que o Doni falou. E terceiro, são de empresas ligadas à exportação, ou seja, que ganham em dólar. No primeiro grupo, setores regulamentados, como por exemplo serviços públicos e estradas com pedágio, as concessionárias, shopping centers e algumas outras empresas que são naturalmente protegidas por hedge contra a inflação, são boas apostas. Nesse grupo também estão empresas de pagamento, bolsas e alguns varejistas. E entre esses setores, as principais opções de analistas são a geradora de energia renovável Ômega, a elétrica Neoenergia, Taesa, AES Brasil, as operadoras de rodovias Ecorodovias e CCR, a operadora portuária Santos Brasil, as varejistas de alimentos Pão de Açúcar e Carrefour e a Stone, aquela empresa de pagamentos, Doni. O segundo grupo de ações, que são as de empresas que conseguem repassar a alta dos preços, tem como destaques a BRF e a Alpargatas.
A BRF é detentora da marca Sadia, o que por si só já mostra o potencial da companhia e também como ela está exposta à inflação dos preços que atinge seus produtos oferecidos nos supermercados. Já a Alpargatas é detentora da marca Havaianas, que por sua vez detém a maior parte do mercado de chinelos. Já no terceiro grupo temos as principais exportadoras, né? E aí a gente pode destacar Vale, Usiminas, Suzano, PetroRio, JBS e mais uma vez a BRF. As ações das empresas exportadoras, como a Suzano, Petrobras e Vale, têm uma boa parte da receita em dólar, o que acaba protegendo do aumento dos preços no Brasil. Dessa forma, essas companhias estão menos expostas à inflação do real, que historicamente é mais alta do que a da moeda norte-americana. No segundo trimestre de 2020, está falando de praticamente o pico da pandemia, a Vale conseguiu reverter seu prejuízo quando comparado a igual período de 2019, ou seja, 2019 antes da pandemia aparecer. Mas esse resultado foi motivado pela alta do dólar. Já entre as empresas de energia elétrica que a gente citou anteriormente, lá no segundo grupo, a Taesa é que se destaca. Por quê? Porque ela é uma das ações que mais protegem o investidor em um período de alta de inflação no Brasil. Isso acontece em decorrência dos contratos da companhia, que são reajustados pelo IGPM, o índice que calcula a inflação e é conhecido como a inflação do aluguel, o índice que reajusta o aluguel. A gente tem IGPM e IPCA, são os dois principais. O IGPM é muito mais sensível ao dólar, né? Ele flutua muito mais com o dólar. Além disso, a receita da Taesa não está ligada à quantidade de energia transmitida, mas sim na disponibilidade das linhas de transmissão. Dessa maneira, a companhia adquire concessões para operar em determinados trechos que duram décadas, com rendimento sempre acima da inflação. Fora que a companhia é considerada por muitos como uma empresa segura e com pouca volatilidade, por pagar, inclusive, bons dividendos. Antes de continuar, você que está assistindo esse vídeo, está gostando do conteúdo? Então já aproveita, deixa o seu like e se inscreva também no nosso canal, hein? Mas para seguir em frente, tem um outro setor que a gente não citou aqui que acaba sendo beneficiado pela alta da inflação. É o setor de saúde, sobretudo no que se refere a seguros. Isso porque um seguro de saúde é praticamente um item essencial. E aí o consumidor fica com poucas opções. Basicamente, ou acata o aumento dos preços ou então procura um concorrente. No entanto, se a inflação atingir toda a cadeia do setor, aí não tem muito para onde correr. E como exemplo, uma opção para pensar é ter na carteira a Sul América. Dado esse panorama geral das empresas que se beneficiam com a alta da inflação, quais empresas que sofrem o contrário, são prejudicadas, com a inflação? Primeiro, a gente tem aquelas de bens ou serviços não essenciais, Elas são afetadas justamente porque as pessoas ficam com menos dinheiro no bolso. O restante corrói e aí você desconta nas não essenciais. Resumindo, você paga mais na conta de luz, paga mais na alimentação, onde você vai fazer o balanço? Em roupas, em turismo, em setores que pagam esse aumento do preço, Já que os outros você não tem como viver sem alimento, viver sem energia elétrica. Dado esse panorama geral, se você que investe já em renda variável quer alavancar seus ganhos com a inflação, o recomendado é entender o seu perfil de investidor, compreender o cenário macroeconômico e montar uma carteira diversificada considerando todos esses elementos que a gente trouxe aqui. Então vale a pena estudar cada um desses setores que a gente citou, ver quais dessas empresas se encaixam melhor na sua estratégia de investimento e assim montar um portfólio que não apenas te blinde com relação à inflação, mas também possibilite um ganho acima dela. E apesar de não ser o foco do programa de hoje, já que a gente teve por objetivo explorar as ações brasileiras, vale o dado que trouxemos no começo do programa. Caso queira diversificar ainda mais, sugerimos dolarizar um percentual da sua carteira. Opções não faltam, Você tem a BDR, você compra o equivalente a ações americanas. Você tem fundos de BDR, se você não quiser fazer a sua escolha própria. Se você quiser só se proteger do dólar, aí tem fundo cambial. Tem ETFs de índices americanos e por aí vai. De qualquer forma, eu gosto muito dessa estratégia quando falamos em diluição de risco e aí também tem o risco inflacionário. Vamos agora para o Giro de Notícias.
A Uber vai lançar planos de aposentadoria para os motoristas no Reino Unido, meses depois de ser obrigada a conceder direitos trabalhistas no país. A companhia vai oferecer direitos como férias remuneradas e salário mínimo. A empresa de transportes por aplicativo vai contribuir com 3% da renda de motoristas para o plano de pensão e os motoristas poderão escolher entre contribuir com um mínimo de 5% de sua renda no serviço. Já no Brasil, a Uber excluiu, em todo o país, mais de 15 mil motoristas do aplicativo da plataforma. O motivo? Excesso de cancelamentos. O número de dispensas equivale a 1% de toda a base de motoristas no país. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, teve alta de 1,14% em setembro, frente a agosto. A alta foi o maior valor para o mês desde o início do Plano Real em 1994, segundo divulgou o IBGE. No ano, o indicador acumula alta de 7,02% e nos últimos 12 meses já ultrapassa os 10% acima do esperado. Notícias giradas, mais um Cafeína chegando ao fim. Dessa vez falamos de inflação, como se proteger, quem ganha, quem perde. E é isso aí.